Neste momento, estamos assistindo a 20.000 jogos jogados por uma IA enquanto ela explora o mundo do Pokémon Red. No início, a IA começa sem nenhum conhecimento e só é capaz de pressionar botões aleatórios. No entanto, ao longo de 5 anos de tempo de jogo simulado, ela adquire muitas habilidades, aprendendo com suas experiências. Eventualmente, a IA consegue capturar Pokémon, evoluí-los e derrotar um líder de ginásio. Em um momento, ela até consegue explorar o gerador de números aleatórios do jogo. Mas talvez mais fascinante do que os seus sucessos sejam as maneiras como ela falha, que surpreendentemente se relacionam com nossas próprias experiências humanas. Acontece que estudar o comportamento de um algoritmo pode realmente nos ensinar muito sobre nós mesmos. Neste vídeo, vou contar a história do desenvolvimento desta IA realizada pelo Peter Whedon e iremos analisar as estratégias que ela aprende. O link de referência do projeto, como sempre, está na descrição do vídeo. Em outro vídeo, irei aprofundar alguns detalhes técnicos e mostrar como fazer o download e executar o programa por conta própria. E como o projeto foi feito? Bem, a IA interage com o jogo de forma semelhante a um ser humano, capturando imagens da tela e decidindo quais botões pressionar. Ela otimiza suas escolhas usando algo chamado aprendizado por reforço. Com esse método, não precisamos dizer explicitamente à IA quais botões pressionar, só precisamos fornecer feedback de alto nível sobre o quão bem ela está jogando. Isso significa que, se atribuirmos recompensas aos objetivos que queremos que ela complete, a IA pode aprender por conta própria por tentativa e erro. A IA começa sem nenhum conhecimento ou habilidade e só consegue pressionar botões aleatórios. Para fornecer feedback útil, precisamos criar um currículo de recompensas que a guiará na aprendizagem de objetivos desafiadores. Um objetivo básico para começar é explorar o mapa. Queremos recompensar a IA quando ela alcançar novas localizações. De forma mais geral, queremos encorajar a curiosidade. Uma maneira de fazer isso é manter um registro de todas as telas que a IA viu durante o jogo. Podemos comparar a tela atual com as telas no registro para ver se há alguma correspondência próxima. Se nenhuma correspondência for encontrada, isso significa que a IA descobriu algo novo. Então daremos a ela uma recompensa e adicionaremos a nova tela ao registro. Recompensar a IA por telas únicas deve incentivá-la a encontrar novas partes do jogo e buscar novidades. Agora, com o objetivo claro, podemos iniciar o processo de aprendizagem e ver como isso funciona. Nesta fase, a IA está basicamente pressionando botões aleatórios apenas para ver o que acontece. Para adquirir experiência mais rapidamente, o criador programou para que ela jogasse 40 jogos simultaneamente, cada um por 2 horas. A IA revisa todos os jogos e se atualiza com base nas recompensas que ganhou. Se tudo correr bem, veremos melhorias incrementais, e todo o processo pode se repetir. Após algumas iterações de treinamento, a IA encontra uma saída da sala inicial notavelmente mais rápido do que quando seu comportamento era aleatório. No entanto, em vez de explorar a Rota 1, ela fica fixada em uma área específica de Pallet Town. Por que isso acontece? Bem, isso acontece porque quando se busca por novidades, é fácil se distrair. A área em que ela está presa tem água animada, grama e NPCs andando. Essa animação é suficiente para acionar a recompensa de novidade muitas vezes. Portanto, de acordo com o próprio objetivo, ficar por ali e apreciar a paisagem é mais recompensador do que explorar o resto do mundo. Isso é um paradoxo que enfrentamos na vida real. A curiosidade nos leva às nossas descobertas mais importantes, mas ao mesmo tempo nos torna vulneráveis a distrações e problemas. Como seres humanos, podemos refletir sobre nossas próprias fontes de motivação intrínseca, mas não podemos alterá-las facilmente. Em contraste, é simples para nós alterar essas fontes de motivação para uma inteligência artificial. Voltando ao cenário atual, uma recompensa é acionada se mais do que apenas alguns pixels diferirem das telas vistas anteriormente.
No entanto, se aumentarmos esse limite para várias centenas de pixels, as animações não serão mais suficientes para acionar a recompensa. Isso significa que a IA não obterá mais satisfação ao assisti-las e apenas desenvolverá interesse por locais realmente novos. Note, cada vez que o autor modificou as recompensas, ele reiniciou o aprendizado da IA do zero, porque queria que todo o processo fosse reproduzível. Após essa alteração, a IA começa a explorar a Rota 1 e eventualmente chega à cidade de Viridian. Isso é um ótimo progresso, mas agora surge outro problema. Na maioria das batalhas, a tela parece praticamente a mesma, então não há muita recompensa de exploração a ser obtida durante as batalhas. Isso faz com que a IA simplesmente fuja delas. No entanto, ela não pode progredir sem batalhar. Para lidar com isso, o autor colocou recompensas adicionais com base nos níveis combinados de todos os seus Pokémons. Agora, com esse novo incentivo para ganhar níveis, a IA começa gradualmente a vencer batalhas e capturar Pokémon e a evoluí-los. Eventualmente, seus Pokémons atingem um nível suficientemente alto para começar a evoluir. No início, a IA tende a cancelar as evoluções antes de finalmente decidir que é benéfico. No entanto, parece ficar presa quando um Pokémon batalha tempo suficiente para que a sua habilidade padrão se esgote. Apesar disso, após muitas iterações de treinamento, na versão 45 há um progresso substancial. Nesse ponto, vemos um Pidgeotto sendo evoluído pela primeira vez, e finalmente a IA descobre o que fazer quando uma habilidade se esgota e consegue alternar para uma habilidade alternativa. Isso se revelará crucial para algo que acontecerá mais adiante. Na versão 60, a IA começa a entrar na floresta de Viridian e inicia suas primeiras batalhas de treinadores. Nesse ponto, ela tem experiência suficiente para ter sucesso em seu primeiro encontro. Após isso, ela começa a entender lentamente como navegar na floresta. Finalmente, na versão 65, descobre como atravessar a floresta e seguir em direção à cidade de Pilter. Mas algo ainda não estava certo. Apesar de todo o progresso, a IA estava entrando diretamente em batalhas, mesmo aquelas que não conseguia vencer. Pior ainda, ela nunca visitava um centro Pokémon para se curar, o que significava que quando perdia, era levada de volta ao início do jogo. O autor tentou corrigir isso subtraindo recompensas quando ela perdia a batalha, mas isso não funcionou como esperado. Em vez de evitar batalhas difíceis quando estava prestes a perder, a IA simplesmente se recusava a apertar o botão para continuar a batalha, entrando em um impasse indefinido. Isso tecnicamente atende ao objetivo, mas não é o que o autor pretendia. Enquanto o autor estudava os efeitos disso, notou que em ocasiões muito raras, algo mais estava subtraindo uma grande quantidade de recompensa apenas uma vez a cada treinamento. Em um único jogo, havia consistentemente uma recompensa 10 vezes maior do que o autor pretendia ser deduzida. Reproduzindo o momento antes disso acontecer, vemos a IA entrando em um centro Pokémon e se aproximando de um computador no canto. Após fazer login e pressionar botões aleatoriamente por um tempo, ela deposita um Pokémon no sistema e imediatamente uma grande quantidade de recompensa é perdida. Isso ocorre porque a recompensa é atribuída com a soma dos níveis do Pokémon. Então, depositar um Pokémon de nível 13 significa perder instantaneamente 13 níveis. E isso envia um sinal tão negativo que causa algo semelhante a uma experiência traumática para a pequena IA. Ela não tem emoções como um ser humano, mas um único evento com um valor de recompensa extremo ainda pode deixar um impacto duradouro em seu comportamento. Neste caso, perder seu Pokémon apenas uma vez é suficiente para formar uma associação negativa com o centro Pokémon como um todo, e a IA o evitará completamente em todos os jogos futuros. A causa raiz é que o autor nunca considerou o cenário inesperado em que os níveis totais podiam diminuir. Para resolver isso, ele modificou a função de recompensa
para que ela só dê qualquer recompensa quando os níveis aumentarem. Isso parece corrigir o problema. Após reiniciar o treinamento, a IA começa a fazer visitas ao centro Pokémon. Finalmente, a vemos começando a desafiar Brock no ginásio de Pewter. Essa batalha é muito mais difícil do que as anteriores e representa um desafio significativo, porque a experiência anterior da IA agora está trabalhando contra ela. Até este ponto, ela teve grande sucesso usando apenas os movimentos primários e aprendeu a confiar neles exclusivamente. Agora ela precisa usar algo diferente. Esse problema pode parecer trivial, mas até mesmo os humanos lutam com o mesmo problema fundamental. Nossa experiência e vieses nos ajudam a tomar decisões e resolver problemas mais rapidamente, mas também limitam nosso pensamento e prejudicam nossa capacidade de abordar um problema de uma nova maneira. Para piorar, se a IA perder a batalha muitas vezes, ela aprenderá a evitá-la por completo. Mas após o autor ajustar cuidadosamente as recompensas e inúmeras tentativas fracassadas, a IA finalmente tem uma sorte em um dos jogos. Vemos que ela começa a batalha no ginásio com apenas um Pokémon utilizável, que tem apenas uma fração de seus pontos de vida e movimentos disponíveis. Normalmente isso seria uma estratégia terrível, pois ela não sabe que uma habilidade do tipo água será super eficaz contra o Pokémon rocha. No entanto, porque o movimento Tackle está totalmente esgotado, ela percebe que precisa usar um movimento alternativo e muda para Bubble. Finalmente, após mais de 300 dias de tempo de jogo simulado e sem iterações de aprendizado, a IA derrota Brock pela primeira vez. Esse avanço acidental a ajuda a aprender a escolher Bubble como seu movimento padrão, e em jogos futuros ela vence essa batalha de forma mais consistente. Isso excedeu as expectativas do autor, indo além do que ele esperava ser possível. Levou um grande número de experimentos para chegar a esse ponto, e a cada nova área alcançada pela IA, o autor ficava maravilhado. Eu ousaria dizer que foi uma experiência muito gratificante. Portanto, aqui parece um bom ponto para a parada. Mas por curiosidade, vamos ver até onde a IA irá se deixar-nos continuar após a batalha no ginásio. Ela começa a encontrar treinadores na Rota 3 e eventualmente chega à entrada da Mountain Moon. Dentro do centro Pokémon, um homem venderá um Magikarp por 500 dinheiros. O Magikarp não é útil a curto prazo, então você poderia esperar que a IA não se interessasse por ele. No entanto, comprá-lo é uma maneira super fácil de ganhar 5 níveis, então a IA o compra todas as vezes. Ao longo de todos os jogos, ela compra um total de mais de 10 mil Magikarps. O comportamento da IA pode parecer bobo quando seu objetivo se desalinha de seu propósito original, mas há momentos em que a mesma coisa acontece com os seres humanos. Para a IA progredir no jogo, o autor a configurou para encontrar maneiras de aumentar seus níveis. De forma semelhante, a evolução selecionou os humanos para a sobrevivência como caçadores e coletores, o que naturalmente nos configurou para encontrar maneiras de adquirir alimentos escassos. Quando a IA chega a uma área com um Magikarp barato e inútil, ela compra o Pokémon todas as vezes, pois isso aumenta seus níveis totais e lhe dá recompensa. E à medida que os humanos chegam à nossa era moderna de abundância, instintivamente compramos alimentos não saudáveis, pois contêm os nutrientes historicamente escassos. Cada um desses objetivos indiretos surgiu de circunstâncias muito diferentes, mas quando seus ambientes mudaram, ambos se desalinharam e não mais apoiaram seus objetivos originais. A seguir, a IA começa a explorar a caverna dentro da Mountain Moon. Esse é o ponto. Ela lutou contra todos os Pokémon selvagens que encontrou, mas o Magikarp é tão ineficaz que ela eventualmente aprende um comportamento especial apenas para esse Pokémon. Se o Magikarp foi enviado para a batalha em qualquer situação, ela tentará fugir, não importa o que. Às vezes, até mesmo durante uma luta contra um treinador. Apesar de explorar grande parte das cavernas, ela parece ficar presa neste corredor.
possivelmente porque a área é visualmente uniforme demais para acionar a recompensa de exploração. O autor tentou estender os jogos para durar mais de 2 horas. A IA é capaz de evoluir os Pokémons para Blastoise e Pidgeotto, mas nunca consegue passar completamente pela Mountain Moon. Irei fazer uma parada aqui, e no próximo vídeo prosseguirei com a análise do que a IA aprendeu até o momento e sua jogatina até o final. Obrigado por assistir até aqui e seu generoso apoio, e nos vemos na próxima.